Olá, eu sou Ávila Capibaribe e essa é mais uma reflexão sobre sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre urbanização. Recentemente eu estava vendo um cara que eu acompanho tanto no Facebook como no YouTube, que é o Érico Rocha. Ele dá umas dicas sobre empreendedorismo, um cara bastante inteligente. E uma coisa que ele costuma falar é que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Então, tentando trazer um pouco essa sacada do Érico para a questão do urbanismo, para a questão das cidades que você mora, né? Então, assim, nesses últimos anos, por causa do trabalho que a minha empresa desenvolve de consultoria em sustentabilidade, eu fiz várias missões técnicas para diferentes cidades do mundo, em lugares diferentes, culturas diferentes, economias diferentes, mas que essas cidades elas tinham uma característica em comum, que eram cidades inteligentes e cidades sustentáveis. Então, eu fui a essas cidades entender a questão da mobilidade, do transporte público, dos parques municipais, de como é que essas cidades gerenciam lixo, os principais museus, a principal característica da cultura, da educação desses povos, para tentar entender por que que algumas cidades, por que que alguns países, por que que alguns povos vivem melhor do que outros. E a gente vai colocando na escala do tempo, voltando para tentar entender uma origem. Então, e como o tempo, se você olhar o tempo para trás, né, a história da humanidade, a história dos povos e tudo mais, você vê várias interferências, interferências físicas, interferências religiosas, interferências econômicas, guerras, cultura. E aí no final talvez você não consiga nem entender direito qual é a origem, onde é que aquele povo se diferencia de um outro, que faz com que aquele lugar seja um lugar melhor, que tenha mais qualidade de vida. Então, se a gente trouxesse essa reflexão do Érico para uma metáfora de urbanismo inteligente, eu poderia dizer que o teu entendimento, o nosso entendimento sobre urbanismo é uma média das 5 cidades que a gente mais anda. Então, se você, por infelicidade, né, por alguma questão do destino da vida, não teve a oportunidade de conhecer outras cidades que são inteligentes, é muito provável que a tua média de percepção de qualidade de urbanismo da tua cidade seja muito pequeno mesmo. E aí o que acontece? Você passa a achar que aquilo é normal e que todas as cidades são assim, e para onde você viaja dentro do seu país, no caso, falando do Brasil, infelizmente, né, tanto nos interiores como nas capitais, você encontra o mesmo padrão de um urbanismo fraco. Raras são as cidades que alguém, né, envolvido com a questão da administração pública ou de iniciativas privadas ou da comunidade pensou em melhorar o lugar. O Brasil tem cidades que a gente viaja, né, pega avião só para andar e ver que as calçadas possuem flores e as pessoas são educadas e é tudo limpo e as casas são pintadas, a cidade é uma beleza. Normalmente as pessoas viajam para essas cidades simplesmente para sentir o que é morar numa cidade bem organizada. E é interessante que nós estamos passando por um processo político, né? Todo o processo muito complexo e muito sério de política que o Brasil está passando hoje, especificamente, né? No dia 29 de agosto, mas também pelas eleições que estão se aproximando. Então, todas as pessoas e todas as cidades brasileiras sofrem uma assédio muito grande de propostas de políticos, tanto os prefeitos como os vereadores, nos procuram para pedir voto. E é interessante olhar para a sua cidade e se perguntar que tipo de intervenção em termos de urbanismo seria interessante para mim. E mais uma vez, voltando à máxima lá do Érico Rocha, né? Você é a média das pessoas que andam com você. Então, se você é a média das cidades por onde você anda, talvez você não tenha um referencial de o que seria uma cidade legal para que você possa cobrar isso desses políticos ou dessas pessoas que estão fazendo o urbanismo da sua cidade e que vão continuar fazendo ou deixando de fazer. Então eu anotei alguns pontos aqui que eu queria refletir com vocês. Então, 2 pontos específicos que eu acho que a gente poderia fazer uma reflexão de como é que está a questão do urbanismo na nossa cidade. Então, primeiro, a questão de infraestrutura, falando de calçadas, falando de semáforos e falando de arborização.
As calçadas, as cidades, elas deveriam ser projetadas para as pessoas, uma vez que as cidades existem por causa das pessoas. Mas de um tempo para cá, a mobilidade foi se tornando cada vez mais por veículos e as cidades elas acabam sendo projetadas para veículos. Houve um certo crescimento econômico nas últimas décadas e o brasileiro teve acesso a carros, a motos, então cada vez mais a gente tem veículos nas nossas estradas. E o comércio vai ocupando os espaços das calçadas, a fiscalização, a legislação e os cuidados que deveriam ser tomados para que nós pudéssemos manter essas calçadas livres, até mesmo porque há um atrito entre o comerciante e o administrador, né? Ele não pode criar muitas resistências ali, porque ele pode ter problemas de coeficiente eleitoral numa próxima eleição. Então isso vai além também da ingerência, da má administração, de todos esses aspectos infelizes das nossas cidades. A gente acaba tendo calçadas estreitas, calçadas que em muitas cidades a cultura das obras, da construção, o material de construção fica ali no meio da rua e suja e atrapalha. E o avanço também das lojas, sobretudo no comércio das cidades, por cima dessas calçadas obstruindo. E se você tentar entender a calçada da sua cidade pelo olhar de um idoso, pelo olhar de um cadeirante, pelo olhar de uma criança que está indo sozinho para a escola, pelo olhar de uma mãe com um carrinho de bebê, né, você consegue entender quantos metros, né, quantos quarteirões você conseguiria andar na sua cidade pela calçada. E eu observo muito isso. Quando eu estou no meu veículo ou quando eu estou andando a pé, eu gosto de andar em calçada. Eu faço questão de andar na calçada. E muitas vezes as nossas calçadas elas são completamente inviáveis para uma pessoa jovem, saudável, atlética. Imagine se isso caso for uma pessoa idosa. Então existe legislação para calçada. Tente olhar qual é a melhor calçada, se a sua rua tem uma calçada legal, se não tem, e como é que isso poderia se tornar uma realidade dentro da sua cidade ou das pequenas cidades no seu município. Os semáforos é uma outra coisa interessante, o volume de carros vai aumentando, aqueles cruzamentos principais das cidades se tornam necessários que se implementem, se instalem os semáforos. E mais uma vez, os semáforos eles são instalados para os carros. Então é muito comum você chegar num local que você precisa se locomover, precisa atravessar e você não quer simplesmente sair correndo, talvez a distância seja grande o suficiente para você não ter a segurança de encarar, passar, e os semáforos abrem e fecham, mas quando você percebe, os semáforos abrem e fecham para os veículos e não para as pessoas. Então você fica sempre à mercê de ser atropelado, porque houve um problema numa regulagem ou simplesmente porque os semáforos eles não são adaptados para as pessoas. Então hoje em dia a gente já, em muitas cidades já existe o semáforo para o pedestre, que quando ele fica verde para você, você tem a certeza que você pode atravessar pela faixa de pedestre, que é uma outra coisa também, que não passa de faixas brancas pintadas no asfalto preto, mas que em muitas cidades essas faixas de pedestre não existem, ou quando existem elas não são pintadas. Então é uma ação barata e que poderia, no mínimo, a cada 6 meses, os principais cruzamentos da cidade, as prefeituras, né, e com a pressão da população e da comunidade, deveria pintar essas faixas de pedestre. E alguns semáforos para pedestre aparece um cronômetro regressivo, mostrando quantos segundos você ainda tem para passar. Então você está chegando num local que você quer ultrapassar, você olha, tem 14 segundos, então dá para eu atravessar, depois tem um sinalzinho, né, para deficientes visuais também orientando. Então tudo é uma simples plaquinha, é um simples semáforo adaptado para o pedestre que deveria existir em todas as cidades. Não acredito que isso seria um equipamento muito caro para se presentear uma cidade com um semáforo mais inteligente. Tá? Falamos de calçadas, falamos de semáforo, também queria falar sobre a questão da arborização. A gente mora num país tropical, nós temos dezenas de milhares de árvores, algumas dessas árvores crescem bem, fazem sombra, a raiz é pivotante, ela não espalha, não destrói, dão pequenos frutinhos, então você tem a presença de pássaros, e também dão flores, então você poderia ter
as cidades elas poderiam ser completamente arborizadas e trazendo corredores floridos em determinadas épocas do ano, porque as árvores elas floram em determinadas épocas diferentes do ano. Então, se for bem planejado, uma cidade ela pode estar com uma avenida principal toda florida de ipê amarelo na época da floração do ipê, por exemplo. E um custo de uma árvore é basicamente nada, né? Tem que só se fazer um projeto para que as árvores cresçam de uma forma que não entre em choque com a rede elétrica, que é uma outra coisa, que é um outro assunto para a gente falar depois, né, dessas redes que passam por cima das árvores, quando na verdade deveriam ser subterrâneas e não atrapalhar o crescimento das árvores e a sombra que elas fazem. A gente está entrando num momento de aquecimento do planeta, que o sol também entra com mais força, então as cidades muito concreto acabam se tornando ilhas de calor, quando poderiam ter árvores plantadas em todas as principais ruas e avenidas da cidade, gerando sombra, facilitando o caminhar por essas calçadas e também até mesmo o estacionamento para os veículos, ok? Falamos aqui de estrutura. O segundo ponto que é interessante com relação ao urbanismo, que eu anotei aqui para a gente discutir, é a parte de serviços. Então, a gente tem essa percepção de limpeza pública. A gente basicamente mora em cidades, a grande maioria das cidades que eu tenho visitado no Brasil, nós encontramos a cultura de colocar o lixo num cantinho, né? O lixo que a gente produz em casa, ele acaba sendo completamente misturado em pequenos saquinhos de supermercado e que a gente gera muito lixo. Os pontos de coleta são relativamente pequenos, então rapidamente esses pontos já ficam cheios de lixo. Esse lixo tende a cair para fora. Quando eles caem para fora, a gente já deixa o lixo ali no chão mesmo, próximo desse ponto de coleta de lixo. Muitas vezes esse ponto nem existe, então o que a gente encontra, infelizmente, numa larga escala, poucas são as cidades que realmente têm um entendimento melhor sobre isso. O que nós encontramos são ruas sujas de lixo. Daí a gente tem uma presença muito grande de animais que rasgam lixo na busca de alimento, porque os alimentos também estão ali misturados com outros tipos de lixo e acaba sujando a cidade, vem um vento e espalha esse lixo pela cidade, né? E aí as equipes de limpeza, que já são poucas e deficientes, tem um trabalho maior ainda de sair varrendo o lixo e tal. Então, o cuidado com a questão da gestão da limpeza pública é extremamente importante, tem que ter uma participação muito grande da população, nas nossas próprias residências, nas nossas ruas, nos bairros, a comunidade tem que se fazer envolvida e que devemos também cobrar dessas autoridades que estão nesse momento nos procurando pela questão de seus votos. Então, existem várias iniciativas que podem acontecer no seu município. Se isso está acontecendo no seu município, parabéns, que seria trabalhos envolvendo a prefeitura e a comunidade, visitando as casas, criando uma rota específica para coleta de material separado, né, reciclável, que seria essencialmente você separar um material seco, papel, plástico, né, metalzinho, tudo que for seco, vidro, você deixa separado, isso é coletado pela prefeitura num dia específico, vai para algum outro local onde tem um galpão, um grupo de pessoas envolvidas na separação desse lixo, na compactação e na venda, então gerando receita e diminuindo o volume de lixo nas ruas, né, que facilita mais ainda a ação da limpeza convencional do lixo na sua cidade e gerando uma receita, né, para essas pessoas, mas também gerando todo um aspecto interessante na cultura daquela comunidade. E por último, um aspecto muito interessante que faz com que a urbanização das cidades se torne mais interessante é a existência ou a criação de parques municipais, áreas verdes em que a população toda possa ter acesso, com os idosos, com crianças, todas as faixas etárias, né, possam ter diferentes atividades dentro dessa área verde que traz toda uma beleza, mantém o clima da cidade estabilizado, favorece o turismo e é uma opção a mais de lazer para a população, onde ela vai encontrar saúde, diversão e práticas de esporte. Ok? Então, é esses 3 pontos, né? A questão do urbanismo, da estrutura, calçadas, semáforos, arborização, do ponto de estrutura, e na questão de serviços, limpeza pública e parques urbanos. Tá?
se o seu candidato tiver alguma ideia, se tiver alguma proposta com relação a isso, se você acredita que ele realmente tem condições de desenvolver isso ao longo de 4 anos, mesmo que seja apenas uma questão de levar essa discussão e trazer essa cultura para a comunidade, eu acho que é um cara legal para você ousar, escolher e votar nele, ok? Essa é a nossa reflexão de sustentabilidade de hoje. A gente se vê na próxima. Até lá.